Bom, bom dia a todos. Vamos começar aqui pela parte econômica. Então, vou seguir aqui os slides que a gente preparou. Basicamente, começando com o internacional, acho que a continuidade aí da melhora dos novos casos, né, nos países desenvolvidos, aí, principalmente a Europa, que teve uma melhora substancial aí no último mês, e também nos Estados Unidos, que também já tem uma trajetória descendente. Isso tem intensificado, né, a discussão e até a aplicação do relaxamento gradual das restrições sociais, e isso tem ajudado um pouco ao ânimo nos mercados, né? Mas notem que, por outro lado, a dinâmica da pandemia em emergentes segue preocupante, né? Então, aqui a gente está tirando emergentes ex-Ásia, né? E olhando aqui desse lado do hemisfério, a parte, e aí o Brasil, né, eu acho que é um grande culpado dessa trajetória, né? É uma trajetória um pouco mais preocupante. Acho que assim, dado que você já vê uma melhora em desenvolvidos e é de esperar que em algum momento a gente também tenha essa virada aqui no Brasil, talvez a gente já esteja mais perto dela agora nessa primeira quinzena de junho, acho que as atenções se voltam aí para a atividade econômica, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente... E aí todos os gráficos que a gente olha, né? E aí na esquerda tem os PMIs de serviços, né? Tanto na China como Estados Unidos e Europa, né? A gente começa a olhar com esses dados com um pouco mais de carinho. Só uma coisa que a gente tem que notar é que o PMI de serviços, né? O PMI no geral, ele é uma pesquisa que você faz com as empresas perguntando se está melhor do que no mês passado, né? Então essa recuperação relativamente em V, não necessariamente significa que você está melhor do que você estava no ano passado, que você já tenha devolvido tudo. A questão é que você tenha um choque muito grande e ele começa a devolver quando você levanta as restrições, né? Então, já é interessante notar que mesmo na Europa e Estados Unidos, essa recuperação, né, ou pelo menos essa sensação de que o pior já passou, também acontece lá. E aí a China tem estado bem mais adiantada aí no first in, first out, né, na epidemia, tá? E aí no gráfico da direita a gente coloca justamente, enfim, as expectativas aí de quarter over quarter analisado na Bloomberg de recuperação, né? Então você vê que tem uma queda muito grande na China no primeiro trimestre e no segundo trimestre que pega em cheio Estados Unidos e Europa, tá? Aqui no Brasil também, provavelmente a gente vai ver o pior no segundo trimestre, mas você tem alguma recuperação já no terceiro trimestre, dado que a base de comparação do segundo é muito deprimida, tá? E aí você normaliza. O importante é que isso daqui não significa que você está voltando para o nível da economia anterior, mas sim que você tem uma recuperação baseada com uma base de comparação muito fraca. Outra coisa que a gente tem, enfim, acho que a gente levanta aqui já há algum tempo, a China é um bom experimento para a gente ver como que é essa recuperação, né? E apesar dos dados de PMI, né, parecerem bons à primeira vista, mas como eu falei, tem essa peculiaridade, quando a gente olha algumas pesquisas lá em relação às famílias, né, o consumo, o padrão de consumo, a gente vê que a parte de serviços volta bem mais devagar, tá? Então, o consumo volta, mas aquele consumo de serviços que depende de uma interação social maior, viagens internacionais, cinemas, restaurantes e tal, isso daí volta de maneira mais gradual. Acho que um bom experimento vai ser, agora que a Europa está reabrindo, né, ver também como que se comporta o consumidor europeu. O anedótico parece até um pouco mais forte, né? Tem alguns vídeos circulando nas redes aí da volta na França, então o pessoal todo na calçada. Então acho que, enfim, a gente aqui no Brasil vai ter um bom experimento, dado que esses países estão mais adiantados. Tá? Só para não deixar, assim, qual que é o legado dessa crise? Apesar de, enfim, imaginar que a parte industrial volta rápido, né? Acho que ficou claro, né? Já voltando um pouco no outro slide, a parte industrial volta rápido, ou seja, a oferta volta rápido, mas o consumo volta mais devagar, principalmente em serviços. Mas também tem outros efeitos aí dessa crise, que é deixar um número de milhões e milhões de desempregados, né? Isso aqui é o caso dos Estados Unidos, que eu trago na esquerda, e também você pode ter efeitos mais duradouros aí com o aumento de falências de empresas, tá? Então, a gente só está no começo desse processo, né, na parte empresarial. O ajuste no mercado de trabalho foi bem forte
e rápido, tá? Então, acho que assim, o pior já passou. Eu acho que um alento do mercado de trabalho é que a maior parte disso daí é demissão temporária. No entanto, a gente tem que ver como que as empresas vão sair dessa crise, até porque vai ter muita empresa que o business dela meio que, assim, a demanda vai acabar estruturalmente, né? Acho que um exemplo, acho que a parte de, enfim, a gente descobriu que fazer reuniões aqui virtuais é muito mais fácil e engenhoso do que pegar um avião e fazer uma reunião, né? Então, assim, tem uma demanda do turismo corporativo, né, por hotéis e passagens, provavelmente uma boa parte não volta, né? Então, tem um novo mundo aí na frente, obviamente que também a velocidade de como volta e as características dependem de como que vai ser a solução médica né, do problema que é essencialmente de saúde. Seguindo, assim, acho que o contraponto enfim, dados devastadores que a gente viu na atividade, foi que a resposta de política econômica foi, acho que assim, proporcional ao tamanho do choque que a gente tomou na economia, né? Então, no gráfico da esquerda, a gente traz aí a variação, né, em bilhões de dólares dos balanços dos bancos centrais, os três principais, né, o Fed, o ECB e o BOJ, né, do Japão. E assim, acho que a velocidade e o tamanho não teve precedentes, mesmo quando a gente olha, né, o que aconteceu lá em 2008, 2009. Né? Então, acho que assim, os bancos centrais já tinham um instrumento e foram muito rápidos e incisivos nessa resposta. Né? E aí, do outro lado, a parte fiscal também, né? Eu acho que essa também foi, enfim, aí eu trago o gráfico à direita, a comparação entre vários países, mas todos os países, de certa maneira, fizeram uma resposta fiscal significativa, né? Obviamente, alguns mais, chama atenção os Estados Unidos por ser a maior economia, né? Fez mais de 12% do PIB de resposta fiscal, mas, enfim, no geral, isso daí foi uma constante para todo mundo, que leva, eu acho que esse slide responde um pouco porque com dados econômicos tão ruins e, enfim, uma crise tão severa, a gente tem os mercados reagindo de maneira tão boa, né? Assim, S&P perto dos highs, a gente viu um grande retracement aí em vários mercados com relação a isso, tá? Então, acho que a explicação acho que na pronta e rápida resposta de política econômica, e aí acho que principalmente monetário, mas também sem tirar de perspectiva o fiscal. Lembrando que aqui, assim, para frente, né, acho que vale pontuar, a China também está fazendo um fiscal, é menor do que ela tinha feito em 2008 e 2009, mas ainda assim é um fiscal. Lembrando que a China, eu acho que sofreu menos nessa crise, né? Ela ainda trabalha com PIB levemente positivo, então acho que assim, a China conseguiu controlar a epidemia de maneira mais rápida e sair mais rápido, tá? Então, mas de qualquer forma, tem um fiscal que foi anunciado aí nas últimas semanas, com infraestrutura. A diferença dessa vez é que a parte de housing eles estão mais preocupados em criar uma nova bolha, tá? Então, eu acho que é um pouco mais focado. E eu acho que muito importante é a resposta fiscal na Europa, né? Acho que a zona do euro é um grupo de países que nessa parte fiscal não conseguiu ter uma grande concordância ao longo das últimas décadas, e agora parece que você vai caminhar para um fundo fiscal, né, de ajuda aí aos países, que é relativamente grande, né, 750 bi, né, para o combate à epidemia, sendo que 500 bi vai ser doação desse fundo para os países e 250 bi seria via empréstimos, né? Então, de certa maneira, isso daí eu acho que tinha uma dúvida, um risco grande sobre a Europa ali batendo cabeça sobre o que fazer no fiscal, e eu acho que estão caminhando aí para um acordo, tá? Ainda não saiu, mas acho que está bem encaminhado. E também na parte monetária, hoje saiu, o ECB aumentou em 600 bi, né, o PEP, né, que é esse programa de QE aí para a pandemia, que, enfim, veio, o mercado estava discutindo entre 500 e 750 bi a mais, né, veio 600 bi, eu acho que ajuda o mercado a continuar nessa toada de que a liquidez é o que tem dado a tona aí dos mercados, tá? E aí, enfim, acho que a gente não pode esquecer os riscos, né? Eu já coloquei dois riscos implicitamente, eu acho que um é a parte de corporativa, né, do aumento significativo de falências. Eu acho que existe um risco de segunda onda também, né, que, enfim,
eu acho que se a gente tiver que parar novamente as economias por conta de uma nova onda da epidemia, seria, acho que, catastrófico. Mas a gente também tem, acho que, chamado a atenção aí no curto prazo, o aumento da retórica, né, mais bélica ali entre Estados Unidos e China, basicamente vindo da parte dos Estados Unidos, né? Então, essa que eu trago no gráfico da esquerda é popular nos Estados Unidos você falar mal da China, né? Então isso daí deve ser uma constante, essa retórica pior, dos dois lados, tá? Tanto democrata quanto republicano. Então a gente acha que, indo para as eleições, tanto Biden quanto Trump continuam apertando no discurso. Acho que o fato mais concreto que a gente viu até agora é que o Trump tem latido mais e mordido menos, né? Então até o anúncio da semana passada, em que existia uma perspectiva do que ele poderia fazer, não tem nenhuma grande medida concreta ou algo que seja um passo atrás na guerra comercial. Então, acho que nesse sentido é um risco, mas não é um risco para agora, tá? E outra coisa parece que para os Estados Unidos adotarem agora uma medida um pouco mais drástica, isso daí, numa economia que já está fragilizada, seria piorar ainda mais a situação, né? O gráfico da direita, a gente mostra que crises econômicas tendem a não favorecer o incumbente, né? Então, você tem viradas aí quando você tem, enfim, quando a confiança do consumidor está muito baixa, que nada mais é do que quando você está em crise, né? E estamos em crise, então a gente acha difícil o Trump tentar, acho que, adotar aí medidas um pouco mais drásticas com a China, sabendo que isso daí vai ter um pouco de backfire na sua própria economia, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aí, pensando no curto prazo, a gente tem, por um lado, a economia muito ruim, mas uma reação que a gente nunca viu de política econômica, tanto monetária quanto fiscal, e alguns riscos, né? Mas acho que só chama atenção que, assim, para o curtíssimo prazo, né, que, enfim, aqui cada dia com a sua agonia, a gente não vê uma mudança muito grande nesses riscos, que poderia, enfim, tirar um pouco a capacidade do mercado continuar nesse mood de risk-on. Basicamente porque os dois grandes riscos são, assim, eu acho que China, como eu já falei, parece que não tem nada significativo agora no curto prazo. A segunda onda, que pode vir, porque a Europa está reabrindo, porque está cheio de manifestação, né, concentração de pessoas nos Estados Unidos, isso também não é para agora, né? Acho que você tem que esperar algumas semanas para o vírus começar a se alastrar, se você for, de fato, ter essa segunda onda, tá? Então, assim, olhando no curtíssimo prazo, a gente vê com bons olhos aí acho que o desempenho do mercado. E aí uma coisa que a gente chama atenção aí olhando no gráfico da esquerda, olhando um pouco por ativos, né? A devolução do pico ao vale, ou seja, assim, tudo que caiu, quanto que devolveu né, nesse rally. Ou seja, teve o pior, né, ali em março, né, durante acho que o pior ali, medo da crise com a epidemia, e agora você tem um bom retracement aí dos ativos, e aí o que a gente chama atenção, né, e está marcado em preto, só que a parte de moedas andou menos, né? Então, esse rally que a gente viu recentemente, nas últimas 2 semanas, principalmente em yen também, enfim, parece que isso daí está um pouco defasado em relação ao resto do mundo. Obviamente que existem várias, como eu falei lá no começo, existem vários questionamentos sobre emergentes, como que vai sair dessa crise, etc. e tal, mas o ponto dado que é um rally gerado por um excesso de liquidez, parece assim, primeiro você vai na Bolsa dos Estados Unidos, esse negócio começa a vazar aí para os outros ativos e a gente acredita que tem espaço para uma janela aí de dólar mais fraco adiante, mesmo a despeito com o rally que a gente viu, tá? E aí no gráfico da direita ele coloca a performance aí do dólar, né, da cesta de dólar contra outras moedas, o que aconteceu em 2008, 2009, é interessante para ver que, enfim, a gente teve uma janela de dólar fraco, talvez a gente também caminhe para essa janela de dólar fraco. Uma coisa que eu acho que vale a pena também, assim, o dólar ficou super forte no auge da crise, justamente porque com essas incertezas todas, houve uma corrida para o dólar, uma corrida por liquidez, né? Então você teve meio que uma falta de dólar no mundo, e eu acho que os bancos centrais, principalmente o Fed, foi, eu acho que bem sucedido aí em fornecer todos esses dólares para o mundo. Conforme as incertezas, né, diminuem, você tende a enfraquecer esse processo, né? E basicamente as pessoas agora têm que estão com dinheiro na mão, né, todo mundo correu para cash e tem que fazer alguma coisa com esse dinheiro, dado que a taxa de juros, enfim, está super baixa e deve continuar assim
no mundo inteiro, né? Taxas negativas em Europa, possivelmente em UK, no Japão, e aí Estados Unidos que não deve flertar com taxa negativa, né, segundo o próprio FONC tem dito, mas também mantém aí a taxa de juros super baixa e QE, né, para frente. Vale notar que assim, a Treasury é o que menos voltou, né, mas eu acho que é o que menos tem que voltar mesmo, essa barrinha aqui mais à direita do gráfico do retracement, né? Basicamente porque a Treasury ela é o instrumento pelo qual você está fornecendo liquidez, né? Então justamente onde está indo QE, etc e tal. Você está vendo até uma volta no curtíssimo prazo dela, acho que está tirando um pouco daquele risco de cauda, será que vai acabar o mundo e tal, mas a princípio a gente não vê que isso daqui deveria fazer o catch-up. Já no dólar eu acho que as moedas de EMA teriam alguma coisa para fazer o catch-up aí nesse curto prazo, tá? Então, obviamente, isso daqui é sempre contingente aos riscos e eu acho que vale a pena continuar monitorando esses riscos de perto, tá? Então, eu passo para o Brasil. Como no último call eu falei bastante sobre o Bolsonaro Smile, eu nem trouxe esse gráfico aqui, mas basicamente a gente caminhou aí mais recentemente para um lado mais tranquilo do Bolsonaro Smile, que justamente é aquele lado de uma crise política mais branda. O que eu falo quando eu falo de crise política? Eu acho que tem dois aspectos da crise política. Tem a crise política do governo com o Congresso e tem a crise política do governo com o STF. Eu acho que para mercados o governo brigando com o Congresso é muito pior do que o governo brigando com o STF. Basicamente porque quando você tem um recado do Congresso, ele é na veia, na hora, né? Se o Congresso aprova, como aprovou lá atrás, o BPC, que te dá mais gastos de 20 bi ao ano nos próximos anos, isso daí você logo coloca em xeque o cumprimento do teto de gastos, e aí você perde um pouco da sua referência fiscal nesse aspecto, tá? E isso acho que é básico para o nosso cenário, o calcanhar de Aquiles é você manter a âncora fiscal, leia-se o teto de gastos, tá? Então, como o governo se aproximou de novo do Congresso e parece que o Bolsonaro resolveu jogar um pouco o jogo, e é um negócio que eu chamo brincando aqui de temerização do governo, né? Ou seja, chamar o centrão, dar uns cargos e trabalhar, isso daí eu acho que gera um acordo que pelo menos no curto prazo é mais favorável no sentido que você não deve tomar nenhuma bola nas costas. No entanto, a gente continua com algumas dúvidas sobre como isso daí vai se desenvolver, principalmente quando a gente tiver a discussão do orçamento do ano que vem, né? O orçamento do ano que vem tem uma pressão, né? O teto de gastos é bastante restritivo, né, para você aumentar gastos no ano que vem, e existe, parece, né, no Congresso uma vontade de você continuar aí alguns gastos sociais e talvez de investimentos, justamente porque a gente vai estar numa recuperação muito gradual, tá? Então acho que aqui tem um risco. Falando só sobre o STF, eu acho que é um risco, mas é um risco de médio prazo, você ter novas operações lá vindo do negócio da fake news, mas a princípio o que a gente viu mais recentemente nos últimos 2, 3 dias foi um pouco de panos quentes lá dos dois lados, tentando dar uma acalmada na relação, tá? Como a gente vai ter o julgamento no plenário sobre se a operação lá da fake news é correta ou não, no dia 10, a gente imagina que até lá a gente não deve ter nenhuma surpresa, tá? Então, estou olhando assim, curtíssimo prazo, até o dia 10, nenhuma surpresa com novas medidas contra, sei lá, possivelmente a família do Bolsonaro, tá? Então parece que tem uma janela aí de calma. Obviamente, no dia 10, eu acho que o plenário deve dar um recado ao Bolsonaro, né? Enfim, voltar para a casinha, mas o ponto é que os dois lados estão saindo da casinha, né? Até a parte do STF tem também, eu acho que, excedido um pouco suas funções e interferido demais no executivo. Mas, enfim, de qualquer maneira, mais ou menos a gente está um pouco numa paz de curto prazo política, tá? Por mais que a gente leia o jornal e ache que não, mas eu acho que a imprensa tem um tom bem crítico ao governo Bolsonaro, isso deve permanecer, mas acho que para o que importa para o mercado, a gente tem
essa janela mais tranquila. No entanto, o modus operandi desse governo tem sido super pendular, né? Então, toda vez que a gente vai para um lado bom, é de esperar que em algum momento tenha um deslize para o lado ruim, tá? O ponto aqui é que parece que no curto prazo, né, a gente não tem muita coisa ruim para sair, as grandes coisas que tinham que ser aprovadas no Congresso já foram aprovadas, então, assim, parece que o custo fiscal está aí, tem a discussão sobre o benefício, ampliação do benefício, né, para os informais. Eu acho que isso daí, enfim, o governo deve pegar um pouco essa discussão, discutir um phase-out, né, pelo menos uma saída aí mais gradual. No entanto, eu acho que o grande ponto do embate vai ser em agosto, quando a gente discutir o orçamento de 2021. Tá? Bom, já voltando então para a parte econômica, né, a gente, enfim, viu a produção industrial ontem, ela veio até um pouco melhor que o mercado está esperando, mas ainda assim são dados, né, de uma queda muito forte, né, se você olhar essa parte cinza aí, a gente, que é bem na margem, né, o azul, né, do gráfico da esquerda é a média móvel de 3 meses, o cinza é o dado em si, né, então caiu fortemente, mas no entanto, eu acho que como a gente sempre teve o PIB não tão catastrófico, tá, a gente, enfim, até revisou levemente para baixo agora com 5,5, mas a gente nunca embarcou nesses PIBs de 7, 8, 9, 10, né, de queda. E eu acho que essa produção industrial veio meio que para limitar, falando, acho que também não é um negócio tão ruim como o pessoal tá defendendo. Até porque a gente tem gastos do governo que conta, né, que acho que faz um pouco contrabalanceia um pouco a queda, né, do isolamento social, e a gente também tem uma safra boa, e a gente já começa a discutir alguma reabertura na economia aqui dentro também, tá? Então, obviamente que se reabrir cedo demais, chama a segunda onda, é ruim, mas a princípio, se a gente conseguir ver o pico, enfim, nos próximos dias ou nas próximas semanas aí, a gente pode ter um pouco de alento aí para uma reabertura gradual na economia brasileira. Mas, no entanto, quando a gente olha, assim, saindo um pouco dessa queda forte, a volta que a gente vai ver no terceiro tri, quando a gente olha mais para frente, olhando para 2021, a gente acha que tem uma volta bem lenta. Primeiro porque, enfim, a taxa de desemprego vai estar mais alta, você vai ter a tirada de todos esses benefícios que o governo jogou na economia, né? Então, quando a gente olha a retomada, ela não é muito forte, tá? Esses 3% ano que vem significa que a gente não deve ver a gente não deve ver o mesmo nível, né? O nível que a gente estava de atividade pré-Covid, nem mesmo no final do ano que vem, né? Essa volta deve ficar para 2022. O que isso significa é que a gente vai manter o hiato do produto aberto por tempo prolongado, tá? E aí são alguns anos quando eu falo prolongado. Lembrando que o hiato já estava aberto mesmo antes do pré-Covid. E aí o que isso significa, eu acho que, enfim, tem eu acho que um efeito impactante na inflação, né? A gente já está vendo os últimos dados mostrando os núcleos caindo fortemente na margem. Eu acho que isso daí sempre foi o nosso cenário, essa é uma crise super desinflacionária, né? Eu acho que se chegou-se no começo a ter algum tipo de dúvida se será que vai ter falta de produtos, etc e tal. O pessoal estava se esquecendo que uma boa parte da nossa cesta de consumo é serviços, e essa daí, né, você tem um choque muito grande para baixo. A gente trabalha de curto prazo, um IPCA até um pouco mais forte do que o mercado tem, tá? A gente está com 1,70, a gente chegou até ter 1,10, mas basicamente essa volta da gasolina a gente está incorporando para esse ano, tá? Mas o importante é que a gasolina que a gente incorpora esse ano, a gente tem que tirar para o ano que vem, né? Dado que a gente imagina que o petróleo deva enfim, ficar aí perto dos seus 40, não deve ter um upside muito grande nesse sentido. Então, a nossa inflação do ano que vem, que no final é o horizonte relevante para o Banco Central, está bem baixa, né? A gente está com 2,40 de inflação. Então, a gente tem inflação um pouco mais alta no curto prazo, por uma questão específica de gasolina. O resto, a inflação subjacente é super positiva, né, que é assim, com números bem baixos, e olhando para frente, a taxa de inflação é bem abaixo da meta, que ano que vem é 3,75. Bom, se a gente colocar isso daí no modelo, mesmo assim, aí tem toda uma discussão sobre juros neutros, né, o que acontece com esse fiscal pior. A gente até simula um pouco do que pode acontecer com a taxa de juros neutra. Existe uma dúvida se ela pode sair dos 2, 2,5 e ir para alguma coisa perto de 3,5, 4. Eu acho que 3,5, 4 talvez seria o pior cenário de todos, tá? Imagino que provavelmente você seja no meio do caminho, mas de qualquer forma, mesmo colocando uma taxa de juros neutra mais alta,
a gente encontra aí Selics, né? O modelo pede Selics bem mais baixas, tá? Lembrando que o Banco Central cortou para 3% no último Copom e sinalizou que poderia ir até 2,25%. Né? O que veio um pouco em linha com a nossa projeção de Selic anterior, que era 2%, né? E aí vem essa discussão sobre o lower bound. Mas, assim, se a gente se apega ao modelo, e eu acho que o modelo tem sido um bom link aí, a gente vê uma Selic abaixo de 2 com relativa tranquilidade, tá? Mas eu acho que se criou aí um debate em torno sobre se a taxa de juros pode ter um limite de baixa, né? E se você tem esse lower bound, tá? Basicamente, o que o BC tem, né, nos seus discursos falado que seria um lower bound, seria basicamente ou o cupom cambial, né, que, ou seja, se você deixar a Selic abaixo do cupom cambial, você deixa o carry negativo, isso poderia acelerar uma saída de capitais, ou mesmo o Fed Funds mais o risco Brasil, né? Então, enfim, os dois estão rodando mais perto de 1%, tá? Então não tem, assim, o lower bound, mesmo o lower bound que o BC chama a atenção que possa ser que exista, não está relativamente longe, né? Então você conseguiria ir para 1,5 de Selic com certa tranquilidade, mesmo olhando o lower bound, mas no entanto, assim, acho que vale a pena falar, e eu falo isso na carta, acho que está mais descrito lá, mas assim, basicamente é difícil imaginar, não existe na literatura econômica um lower bound positivo, né? O lower bound veio de uma outra história, que é a história lá em desenvolvidos, quando você tem a taxa de juros baixa, você toma um choque negativo, você precisa fazer mais estímulo, e aí você teria algum limite no zero, né? Ou para não deixar muito negativo, porque, enfim, em algum momento você não consegue deixar a taxa de juros tão negativa, porque as pessoas vão correr para o dinheiro, né? Não vão pagar para deixar o dinheiro. Essa é a discussão no Brasil é muito mais relacionada ao câmbio, né? Será que o câmbio vai explodir se você cortar mais os juros, né? E aí eu acho que tem toda essa discussão de se você consegue compatibilizar o equilíbrio doméstico, que, como eu falei, pede um juro mais baixo com o equilíbrio externo, né? Que esse juro mais baixo vai levar a uma fuga de capitais e tudo mais. E aí aqui, assim, primeiro, o câmbio é flutuante, né? Então acho que a beleza de você ter um câmbio flutuante é justamente ele fazer com que esses dois equilíbrios aconteçam no mesmo tempo. Tá? Então, assim, se o Banco Central baixar demais os juros e o câmbio disparar a ponto de pegar na inflação dele para o ano que vem, ele vai ser compelido a subir os juros, então você chega em algum equilíbrio no meio termo. E se você baixar muito os juros a ponto que o pessoal saia da dívida, o câmbio vai depreciando até um ponto que você fala assim, bom, tudo bem, a 4 eu gostaria de sair e aplicar em Treasury, que está, sei lá, 0,80 lá fora. Tá? Mas com câmbio a 6, não sei, né? Então, até uma frase, né, dita aqui na Gard, que é assim, você prefere ser rico no Brasil ou pobre lá fora, né? Então, assim, o câmbio ele ajusta, e o câmbio ajustou bastante. Então, acho que assim, toda essa discussão do lower bound será que se a gente cortar muito juros, a gente pode levar um overshoot? Eu acho que no final das contas, quando a gente viu o câmbio a 5,90, ele já foi algum overshoot no sentido que ele já ficou acima dos fundamentos. Por quê? Porque com o câmbio tão depreciado e essa recessão que a gente está vendo, a gente já vê uma melhora brutal das contas correntes. Né? Então, assim, esse é o gráfico da esquerda, assim, a rapidez com que ajustou foi muito forte. Tá? E a gente não está vendo fuga de capital. A gente teve o primeiro choque lá dos estrangeiros tirando dinheiro, né, quando veio a crise, mas agora a gente não está vendo, enfim, a aceleração dos brasileiros saindo para comprar outros títulos lá fora, enfim, parece que o mesmo balanço de pagamentos, olhando a parte financeira, ele está bem melhor daqui para frente, né? Então a gente já antevê aí uma melhora do fluxo para frente, né? A gente já viu 5 semanas de fluxo positivo, a gente deve ver fluxo positivo, né, no geral até o final do ano. Tá? Então, assim, a gente não vê o câmbio como uma limitação para a atuação de política monetária, e aí eu acho que uma coisa, assim, essa volta no câmbio, é importante notar que eu vejo muita gente falando, pô, mas voltou para 5, tá exagerado, né, 5,10, mas assim, esses 5,10 é o 5,60 de um mês atrás, porque o mercado lá fora melhorou pra caramba, e aí tem a ver um pouco com a nossa discussão de dólar mais fraco no mundo, né? Então, assim, o 5 não parece um exagero, né? Então, ainda você tem
acho que o movimento de melhora aí das contas correntes, tá? Então a gente, assim, eu tendo a não achar que existe esse lower bound, tá? Até porque eu acho que o câmbio flutuante, como fez, ajudou bastante aí a equilibrar as contas. E só mais uma coisa que eu acho que também acabou sendo confundido aí com essa piora, quando a gente teve aquela piora do câmbio até 5,90, a gente teve aspectos técnicos aí relacionados aos bancos reduzindo o investimento no exterior, né? Um negócio. E aí, quando eles reduzem o investimento no exterior, eles têm que reduzir também o overhead, ou seja, eles tinham no começo do ano 60 bi de investimento no exterior, 60 bi de hedge e 50 bi a mais de overhead por questões tributárias. Quando eles reduzem o investimento no exterior, eles têm que reduzir o hedge, mas como tem uma parte sobrevendida, né, que é esse overhead, ele gera compras adicionais no mercado de câmbio. E a gente acha que isso daí distorceu bastante. Tá? Eu consigo ver essa volta de investimento no exterior pelo balanço de pagamentos, está ocorrendo e aconteceu bem forte em março, abril e maio. Né? Obviamente que assim, é difícil saber o quanto dura esse movimento, mas o ponto que nos parece que assim, a maior parte dele foi muito forte, já ficou para trás, mas a gente não pode perder de perspectiva que no final do ano a gente vai ter provavelmente mais uma rodada de diminuição do overhead, que aí, enfim, é uma mudança de regulação lá que o BC fez. Mas a princípio parece que você tem uma janela junto com o mundo, uma janela de um dólar mais tranquilo, com um dólar mais tranquilo, a preocupação dos, que eu chamo, né, os lower bounders, no BC, eu acho que diminuem e você tem espaço aí para caminhar para uma Selic abaixo de 2, tá? Bom, era basicamente isso. Eu queria passar agora para o Calabrese continuar nosso call. Obrigado a todos.